Nesse exato momento, seu corpo está oscilando entre construir músculo e degradar músculo. E o que vai definir se nesse momento seu corpo está construindo músculo ou degradando ele são exatamente as coisas que você tem feito. Nesse vídeo eu vou te trazer o que você pode fazer para manter o seu corpo mais anabólico e as coisas que você precisa evitar, porque elas deixam o seu organismo nesse estado mais catabólico. Porque a partir do momento que você entra nela, o seu corpo destrói seus músculos. Então vamos começar com a coluna que mais nos interessa. E o que acontece é o seguinte: durante o dia você vai gastando, queimando calorias, tanto para o funcionamento do seu corpo quanto para as atividades que você faz. Esse gasto de calorias vai definir se o seu corpo está mais anabólico ou catabólico, a depender da quantidade de energia que você consome. Quando esse balanço fica negativo, você entra em catabolismo. Afinal de contas, você gastou mais do que você consumiu, o seu corpo vai tirar essas calorias de algum lugar. Porque uma coisa é fato: no final do dia, o seu corpo paga a conta. Então, vamos imaginar que você gastou no seu dia 2.000 calorias, mas você consumiu apenas 1.700 calorias. Você vai ficar negativo em 300 calorias. A gente chama isso de déficit calórico. E o déficit calórico, por essência, ele é catabólico. No final do dia, o seu corpo vai pagar essas 300 calorias de alguma maneira, seja com músculo, seja com gordura ou algum outro substrato energético. A preferência dele é pagar essa dívida com músculo. Se a dieta com déficit calórico, ela torna o seu organismo mais catabólico, exatamente o contrário vai te manter mais anabólico. Quando chegar no final do dia e o seu corpo olhar para essas calorias excedentes, ele vai falar assim: opa, sobrou uma parada aqui. E aí ele vai direcionar essas calorias, essa energia para algum lugar. Cuidado que pode direcionar para a gordura, porque da mesma forma que o músculo anaboliza, a gordura também. Mas calma que a gente ainda vai falar disso durante o vídeo. A primeira coisa da coluna do catabolismo, ela tem um peso muito grande. O lado bom é que se você corrigir isso, você diminui gordura e aumenta a massa muscular. Eu tô falando sobre sono. É impressionante como a ciência tem descoberto cada dia mais coisas relacionadas ao sono, o quanto que ele impacta de forma bizarra em várias questões da vida. Olha lá, mas eu durmo bem. Vamos fazer um teste rápido. Quando você acorda, você tem vontade de continuar dormindo ou você desperta e fala: cara, bateria 100% carregada? Quando desperta, você está com bom humor ou você está irritado? Se você identificou nesse momento que precisa melhorar seu sono, é o seguinte: existem alguns pontos que são importantes. O primeiro é sobre a quantidade de horas dormidas por noite. Os estudos mostram que o ideal é dormir de 7 a 8 horas. Existem pessoas que ficam bem dormindo menos e existem pessoas que precisam dormir mais. Aqui eu tô falando para ti sobre quantidade, mas o sono tem uma outra variável muito importante, que é a qualidade. Afinal de contas, você pode dormir 7, 8 horas e continuar ruim, porque o seu sono foi de má qualidade. E aqui entram várias questões, dentre elas uma muito importante chamada higiene do sono. A gente já fez vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, aprofundo a ideia, mas só para te dar um spoiler: você mexe no celular, computador ou televisão antes de ir para a cama, isso é péssimo, porque esses dispositivos emitem a famosa luz azul, que na verdade o nosso cérebro entende como a luz do sol, prejudica todo um processo de indução de sono e de qualidade dele. Vou falar para você o que eu faço. No máximo 1 hora antes de dormir, eu desligo todos esses dispositivos e fico aqui onde eu tô morando agora apenas com a luz dessa luminária ligada, porque ela é uma luz amarela, ela mimetiza como se fosse a luz de uma fogueira dos nossos antepassados e ela está baixa. Uma fogueira, ela ficava no chão. Então aqui a gente está falando sobre mandar mensagens para o nosso cérebro para ele entender que está de noite. Então está na hora de dormir e ter uma boa qualidade de sono. O que tudo isso vai te trazer de benefício, não é mesmo? Uma boa noite de sono libera
hormônios ótimos, tanto para redução de gordura quanto para o aumento de massa muscular. GH, testosterona, equilibra outras funções fisiológicas que vão impactar de forma direta nesse processo. Ou seja, meu jovem, cara, se você não cuida do seu sono, é importante você começar a dar atenção para isso. Voltamos para a coluna dos anabólicos, o treino de musculação. É uma das coisas que mais desenvolve o anabolismo no nosso corpo. Afinal de contas, ele é um recado para esse músculo que ele precisa crescer, ficar maior e mais forte. Lembra daquelas calorias que a gente ingeriu a mais? Se você estiver treinando musculação, seu corpo entende que é interessante direcionar isso para a construção de massa muscular. Afinal de contas, está sendo necessário o seu aumento e também a sua força. Nosso corpo ele funciona de forma muito simples assim relacionada à massa muscular. Existe o seu músculo, existe o quanto que ele está sendo exigido e existe a sua capacidade. Se você estiver exigindo pouco do seu músculo, seu corpo vai entender que a capacidade dele não precisa ser muito grande. Agora, a partir do momento que você começa a exigir mais, o corpo, de forma muito sábia, aumenta a capacidade do músculo. E esse aumento de capacidade vai ser anabólico e vai demandar toda essa energia que a gente estava conversando. É exatamente por isso que a progressão, variável extremamente importante, validada pela ciência, vai fazer com que o seu músculo cresça. Porque vai estar sempre aumentando a exigência desse músculo. Mas o treino de musculação, ele está aqui na coluna dos anabólicos, porém, ele também está na coluna dos catabólicos. Porque o treino, no momento em que você o faz, ele é catabólico. Assim que você termina ele, seu corpo entra num processo anabólico. Mas isso se o treino for feito de forma equilibrada, pensada, perfeita. Porque se você passar do ponto, a única coisa que vai acontecer é que você vai aumentar o catabolismo. Então, um treino exagerado, ele tem a capacidade de deixar o seu corpo muito mais catabólico. Vamos imaginar que o seu corpo está com esse nível de volume. Como você agora entendeu que o treino é catabólico, na hora que você o faz, esse nível ele baixa, fazendo assim com que depois o treino ele comece a subir. Até esse ponto, você só recuperou o que você degradou durante o treino. Depois disso, se tudo acontecer da forma certa, você tem uma fase que a gente chama de supercompensação. E aí esse é um ponto ótimo para aplicar um novo treino, recuperar e supercompensar. Aqui você acabou de entender a teoria da supercompensação. E na verdade ela acabou fundamentando de forma muito intensa a famosa ideia. É na recuperação que o músculo cresce. Se você treinar demais, passar do ponto, o que será que acontece? Você treinou, certo? Perdeu o condicionamento. Aí você treinou mais e mais um pouco. Eu quero que você observe agora a distância que tem entre o ponto base e aonde você está. O seu corpo vai ter que fazer um esforço muito grande para conseguir voltar ao que era. E possivelmente ele não tem a força para supercompensar. Eu acabei de explicar para você exatamente o que acontece com milhares de pessoas. Porque elas treinam, não conseguem ter resultado, e aí chega uma hora que elas falam, porra, não tá funcionando, vou treinar mais. E no final das contas, elas deveriam treinar menos. Treinar musculação não é simplesmente entrar na academia, colher 3, 4 exercícios e fazer. Tome cuidado com isso. Voltemos para nossa coluna anabólica e eu vou falar de uma substância que é considerada hoje a melhor de todas para a construção de massa muscular. A creatina é um estoque de energia que temos dentro dos nossos músculos. Porém, a gente consegue aumentar esse estoque de energia por meio do suplemento creatina que você encontra em sites, lojas e etc. A partir do momento que você aumenta o estoque de creatina no seu músculo, aumenta a quantidade de energia ali armazenada, isso faz com que você fique mais forte. Mas não só isso, ela aumenta também a recuperação dessa massa muscular. Não só em todo esse processo que eu desenhei aqui para você da supercompensação, mas também ali durante o treino. Você consegue se recuperar de forma mais rápida de uma série para outra. A creatina, pelo fato de aumentar a força, aumenta também a intensidade do seu treino e isso vai ser ainda melhor para a hipertrofia. Cara, quanta coisa boa, né? Como se não bastasse, ela
ela aumenta a quantidade de água dentro do seu músculo, fazendo com que ele fique maior, mais bonito. Esse é o suplemento mais estudado e mais comprovado, tanto performance de treino quanto para desenvolvimento da massa muscular. O único adendo que eu preciso te fazer é o seguinte: é um suplemento maravilhoso. Todos sabem da sua importância para quem quer ganhos significativos. E por conta disso, algumas marcas acabam falsificando ou até adulterando esse produto. Então, tome muito cuidado com a procedência do suplemento que você vai adquirir.